Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal do Centro Educacional Avançar. Agora, toda semana vai ser assim, aula gratuita sobre os mais diversos temas do direito para você que está na faculdade, para você que quer concurso público ou que está na advocacia. Então já se inscreve no canal para ver aula toda semana, já coloca o gostei no vídeo e já segue a gente nas redes sociais onde todo dia tem novidade. Então, vamos seguir sempre em frente. O tema de hoje é bens públicos. Então, vamos lá. O tema de hoje é bens públicos. Então, para entender o que é um bem público, o primeiro passo é entender o que é um bem. E para entender o que é um bem, você vai ter que entender o que é uma coisa. Coisa é tudo aquilo que existe, com exceção do homem. Então, olha à sua volta. Qualquer coisa que você vê e que não for um ser humano é simplesmente uma coisa. Então, a roupa que você está vestindo, a areia que você pode ver na praia, o coqueiro que você tem no seu quintal, tudo isso são coisas. E bens? Bens são espécies de coisa que possuem valor econômico. E possuem valor econômico porque, vamos aqui para o quadro. Bens possuem valor econômico devido à sua raridade ou devido à sua utilidade. Então veja esse gráficozinho, ó. Aqui estão as coisas. Aqui estão as coisas. Dentro das coisas, há tipo bem especiais de coisas chamadas bens. E por que esses bens são especiais? Pelo valor econômico. Então, o ser humano, ele apreende do meio ambiente determinados tipos de coisas. E essas coisas que o ser humano tira do meio ambiente e traz para si, são consideradas bens. Então, a depender do contexto, um determinado bem pode ser uma simples coisa, em outro contexto, ele é um bem. Então, por exemplo, imagine a areia da praia. Você imagina ir à praia e ver aquela imensidão, aquela faixa de areia e voltar da praia com um punhado de areia em cada bolso? Você vê, poxa, que areia valiosa, eu vou trazer para mim essa areia? Não. Você até pode, mas não faz sentido. Agora imagine essa areia da praia em outro contexto, imagina numa obra. Você pode eventualmente comprar uma carrada dessa areia para poder usar na sua obra. Então, nesse contexto, a areia da praia, que era uma simples coisa, tornou-se um bem. Entendeu o que é um bem? Então, vamos lá. Agora, o que é um bem público? O que é um bem público? Gente, um bem particular é aquilo que pertence a particulares. Então, por exemplo, a câmera que eu estou usando para conversar com vocês hoje é um bem particular, ela é minha. Então, o que é um bem público? Bem público é um bem que pertence a pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. E aí, vamos aqui pensar em quais são as pessoas jurídicas de direito público possíveis. Gente, existem pessoas jurídicas de direito público externo, são os países. Existem pessoas pessoas jurídicas de direito público interno. Quem são essas? Os entes da administração pública brasileira. São esses que nos interessam. Então, bens públicos, para a nossa classificação, são os bens pertencentes a pessoa jurídica de direito público interno. Então, qualquer bem que pertença a uma pessoa jurídica de direito público interno é um bem público. Algumas observações, vamos aqui para o quadro. Segundo a doutrina, os bens privados afetados gozam das mesmas garantias dos bens públicos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, aquele ônibus pertencente a uma empresa privada que faz o serviço de transporte público da sua cidade, ele goza de todas as garantias dos bens públicos. Que garantias são essas? A gente vai ver mais na frente.
Segunda observação, os bens das empresas estatais, quais são as empresas estatais? Sociedade de economia mista e empresa pública. São considerados pela doutrina majoritária como bens privados, mas não gozam das garantias inerentes aos bens públicos. Ou seja, os bens do Banco do Brasil, por exemplo, os bens da Petrobras, não gozam das garantias dos bens públicos. Por quê? Porque se eles tivessem essas garantias, seria uma concorrência desleal com as empresas privadas que estão no mesmo ramo de atuação. Então, como é que o Itaú conseguiria concorrer com o Banco do Brasil se os bens do Banco do Brasil tivessem uma série de prerrogativas que os bens do Itaú não têm? Então, por isso, os bens das empresas públicas e sociedade de economia mista não gozam das garantias inerentes aos bens públicos. Então, vamos para a exceção? As florestas, situadas nos bens de entes públicos da administração indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, gozam dessas garantias. Por quê? Porque são bens públicos. Ou seja, vamos lá para a exceção da exceção. Os bens do Banco do Brasil, os bens da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, não gozam dessas garantias. Mas vamos imaginar que a Petrobras tem um terreno bem grande. E dentro desse terreno tem uma floresta. Essa floresta vai gozar de todas as garantias inerentes aos bens públicos. A gente vai ver mais na frente que garantias são essas. De quem é a competência para legislar sobre bens públicos? Está lá no artigo 22 da Constituição Federal. E é competência privativa da União. Competência privativa da União. Por quê? Porque trata-se de matéria de direito civil. É estudada melhor pelo direito administrativo. Mas vocês vão ver lá no direito civil, lá no Código Civil, a normatização acerca desse tema. Beleza? Os demais entes podem legislar, podem editar leis específicas, desde que compatíveis com as leis gerais. Então, competência privativa da União para legislar sobre leis gerais, e os demais entes podem legislar, podem complementar a legislação da União. Beleza? Classificação quanto à titularidade. Onde é que vai estar dizendo quem é o titular dos bens públicos? Lá na Constituição Federal, você vai ver uma série de exemplos acerca de quem são os titulares dos bens públicos. Então, por exemplo, no artigo 20 da Constituição Federal, ele vai dizer que são bens da União, por exemplo, as praias marítimas, o mar territorial, terrenos de marinha, potenciais de energia hidráulica, as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Então, gente, o artigo 20 vai trazer uma série de bens pertencentes à União. Já em relação aos estados, o artigo 26 da Constituição Federal vai trazer também uma série de bens pertencentes aos estados. Agora notem, quase sempre o bem pertencente ao estado é determinado por exclusão. Vejam o que diz o artigo 26. As águas superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem sob seu domínio, excluídas aquelas sobre domínio da União, municípios ou terceiros. As ilhas fluviais e lacustres, não pertencentes à União,
as terras devolutas, não compreendida entre as da União. Ou seja, no caso do Estado, quase sempre vai ser definido por exclusão. E o município? Quanto ao município, não existe na Constituição Federal. A Constituição Federal não atribui expressamente bens aos municípios. A Constituição Federal não tem um artigo específico que vai determinar que bens pertencem aos municípios. Isso quer dizer que o município não tem bens? Não. Lembrem-se, esses rolos são meramente exemplificativos. Para o município vai servir a regra geral. Qual é a regra geral? Os bens que são utilizados para a prestação de serviços públicos municipais pertencem ao município. Os bens que são utilizados para a prestação de serviços públicos estaduais pertencem ao Estado. Os bens que são utilizados para a prestação de serviços públicos da União pertencem à União. Vamos aqui no exemplozinho bobo para poder ficar isso muito claro. Imagina que você está andando aqui de carro, que você está aqui dirigindo. A gente está aqui na cidade de Fortaleza. Então aqui uma rodovia que cruza a cidade de Fortaleza é a BR-116. Você está aqui dirigindo sobre a BR-116. Essa BR-116 é patrimônio da União. Então você continua dirigindo até você acessar a CE-040. A CE-040 é patrimônio do Estado do Ceará. E aí você continua na CE-040 até acessar as avenidas, as ruas da cidade de Fortaleza. Essas avenidas e ruas são patrimônios do município. Beleza, gente? Então é isso. No próximo bloco a gente vai falar sobre mais classificações e eu aguardo vocês lá.